Quem sabe com o maior presidente da história do Inter falando, algumas pessoas da política colorada enfim entendam. Em entrevista ao canal do Felipe Gamba, Fernando Carvalho, que dispensa comentários, dispensa apresentações, falou aquilo que precisa ser dito com mais frequência e de maneira mais forte na política colorada. O ex-presidente do Internacional disse que o clube precisa de uma pacificação e que somente uma hegemonia vai ser capaz de resolver os problemas do Internacional, não somente financeiros, mas tudo para que o clube volte a crescer novamente. Segundo o ex-presidente campeão do mundo, discussões de assuntos como SAF ou outras tendências do futebol mundial só vão realmente acontecer no Internacional quando houver uma pacificação. E bom, o Fernando Carvalho é mestre para dizer isso. No momento em que ele foi campeão da Libertadores e campeão do mundo pelo Internacional, nós não víamos essa divisão tosca e interesseira que a gente vê hoje na política do Internacional. Não se ouvia falar desta guerra nos bastidores que hoje nós temos. E isto ficou claro, ficou evidente nas votações da Libra e Liga Forte União e mais recentemente do plano de debêntures. Torcedor colorado, eu duvido que 50%, isso mesmo, 50% dos conselheiros que votaram em ambos assuntos realmente tenham lido as propostas a fundo, realmente tenham estudado a fundo ambos os assuntos antes de votarem. É óbvio que isso não aconteceu. Hoje o Internacional é uma politicagem. Se a gente vê aquele cenário político conturbado na política nacional, o mesmo hoje está acontecendo nos bastidores do Inter. Então é muito importante esta manifestação, este pedido vindo do maior presidente da história do Internacional. Bom, se não vão ouvir o Carvalho, aí realmente a gente não sabe mais quem vão ouvir. Se não vão ouvir o único presidente campeão do mundo na história do Internacional que está pedindo encarecidamente paz, união para que o clube volte a crescer, realmente não vão ouvir mais ninguém e realmente fica claro que este clube virou uma pura politicagem e que o torcedor só tem o seu sentimento sendo manipulado por ambos os lados. E ainda falando em pacificação, eu há muito tempo falo por aqui de que o torcedor colorado tem que ter paciência com os jovens, porque muitas vezes os guris sobem da base, jogam 3, 4, 5 jogos não tão bem assim e já são taxados de bagres, de jogadores ruins, o torcedor dizendo que não serve para o Internacional após uma pequena amostragem. E aliás, a gente viu isso com o próprio Gabriel Carvalho, que agora está vendido para o futebol árabe. Porque mesmo começando muito bem com a camisa do Internacional e assumindo uma responsabilidade com muita personalidade, foi o guri decair um pouco, já começou a ser queimado. Inclusive nos comentários aqui do canal, eu já li diversas vezes que é bagre, que ainda bem que tá indo embora. Ou seja, o torcedor não tem paciência com os guris que estão começando. Mas este mesmo torcedor, quando chega um jogador medalhão, diz que o Inter deve usar a base. E esse caso do Gabriel Carvalho, para mim, é emblemático. Porque esse guri que está sendo criticado por tanta gente é quem está salvando já o 2025 do Internacional. Porque graças ao seu talento, ao seu potencial que levaram a esta venda histórica, uma das maiores vendas da história do Internacional, o Inter não vai precisar vender jogadores importantes. Por causa da venda do Gabriel Carvalho, o Inter está podendo chegar a um acordo para comprar o Bernabéu, coisa que até então era muito difícil. Por causa desta venda do Gabriel Carvalho, o Inter vai conseguir segurar o Wesley, vai conseguir segurar o Vitão, provavelmente vai conseguir segurar o Bruno Gomes, vai conseguir manter a sua base. Então, torcedor colorado, eu te peço, cada vez que tu pensar em xingar um jogador jovem por causa de 3 ou 4 jogos ruins, lembra dessa negociação. Nessa crise financeira que infelizmente o Internacional vive hoje, somente a base é capaz de salvar. E esse caso do Gabriel Carvalho
é emblemático para mostrar isso. Mas, obviamente, apesar da gurizada ser muito importante, tanto desportivamente quanto financeiramente para o Internacional, o clube também precisa de jogadores experientes. Precisa fazer essa mescla. E eu estava vendo a lista de jogadores que estão livres no mercado brasileiro, ou seja, estão à disposição para assinar com qualquer clube do futebol mundial. E um nome me chamou a atenção. Davi Luiz, zagueiro ex-Flamengo que agora tá livre no mercado. E hoje, como todo mundo sabe, o Inter tá buscando zagueiros no mercado. É uma posição que hoje o Internacional está carente. E apesar dos 37 anos de idade, sim, é uma idade avançada, o Davi Luiz, ao meu ver, cairia bem no Internacional. Serviria para uma temporada que vai ser muito longa, ou seja, o Inter vai precisar de muitas peças, vai precisar rodar o elenco e que o Inter estará numa Copa Libertadores da América, que é uma competição que exige também jogadores cascudos. E o Davi Luiz dispensa comentários. É um jogador multicampeão. É um jogador acostumado com liderança e a levantar taças, a ganhar títulos. E é importante destacar que, ao contrário de outros jogadores nessa mesma faixa de idade, o Davi Luiz praticamente não se lesiona. Na última temporada, ele passou somente uma semana fora por um problema no tendão de Aquiles. Na temporada de 2023, ficou somente 4 dias fora também por um desconforto. Na temporada de 2022, não perdeu nenhum jogo por causa de lesão. Então, um jogador que, apesar sim dos 37 anos de idade, é um cara que tem um físico muito forte. É um jogador que tende a não deixar o Internacional na mão. Então, ao meu ver, é um jogador com características muito interessantes para se ter no elenco em um ano de Libertadores da América. E que está livre no mercado. Se o Inter conseguisse encaixar um valor bacana, serviria muito, mas muito nessa temporada de 2025. Mas é importante ressaltar, até este momento, ao menos, não há nenhuma negociação entre o Colorado e o jogador. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu achou dessa declaração do Fernando Carvalho? Aliás, o que tu acha do Fernando Carvalho? Porque, por incrível que pareça, mesmo depois de todos os títulos, é um dirigente que ainda divide os torcedores, principalmente nas redes sociais. E essa minha sugestão do Davi Luiz? Tu concorda comigo ou tu acha que eu tô maluco? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo, não conheceu o canal, seja muito bem-vindo. Não se esquece de te inscrever, ativar as notificações no sininho e também deixar teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!